de altitude, encontraram-se dois peregrinos da verdade rumo a Portugal. A janela mostra bem a qualidade do ar puro que se vive nestas altitudes. Por acaso agora está interessante. Lindo, parecem poçozinhos, não é? Esta fotografia, embora esteja aqui a mostrar o logotipo dos Emirados, não se pretende que seja propaganda nem que tenhamos alguma viagem gratuita. Pelo contrário, procuramos antes encontrar um caminho para a realização espiritual, que foi o que nos levou, tanto um como o outro, a viajar a países distantes e a encontrarmos com seres de grande luz. Nosso amigo da amigo, o ilustre monge ou bicho da ordem dos monges da floresta da tradição Theravada, encontrou-se com centenas de outros monges a celebrar o famoso festival de Vesak. Gostaríamos de saber quais foram os momentos mais altos desse encontro e dessa celebração e em que é que consiste realmente o famoso festival de Vesak. O famoso festival de Vesak significa a celebração do nascimento, da iluminação e do Paranirvana, ou Paranirvana do Sr. Buda. E foi este ano, foi também a comemoração do 100º aniversário do Sangharaja da Tailândia. Dos monges mais importantes e mais antigos, né? Sim, no fundo é como se fosse o Papa, digamos, de toda a tradição Theravada na Tailândia, do budismo todo na Tailândia, que congrega as linhas, todas as tradições todas. Pronto, basicamente depois a mensagem no Vesak acaba por ser uma mensagem de paz, de amor, de compreensão, de entendimento e de comunicação, de diálogo Entre as várias religiões e entre as várias tradições entre a humanidade, da humanidade. entre a humanidade e inclusivamente extrapola inclusivamente o budismo como religião, não é? Exato. A mensagem e o alvo da mensagem vão além da religião. Portanto, procura-se que o ser humano descubra a sua dimensão espiritual perene e que esteja em religiões ou não esteja em religiões, procura o diálogo e a boa vontade e o amor. Sim, a realização da paz interior e da capacidade de entendimento, de paciência, todos aqueles valores que estão neste momento a falhar no mundo, né? Em grande parte do mundo é onde há muitos conflitos. E houve alguma meditação maior em que tivessem mais tempo a meditar pela paz, ou foi mais... Não houve assim tanto uma meditação em grupo, mas foi mais... também foi uma cerimónia, portanto foi 2 dias, foi uma conferência. Houve, portanto, pessoas a dar as suas mensagens. Todo mundo. E foi 1 dia e meio mais ou menos, portanto também era curto. E pronto, mas correu bem. Dessas mensagens, qual foi a que te tocou mais, ou quem é que te pareceu que tinha mais carisma, ou quem é que pareceu quem é que estava mais realmente próximo do famoso estado nibânico? Ninguém propriamente em particular, mas desde monges a pessoas leigos, por exemplo, alguns monges gostei muito de ouvi-los, precisamente nessa mensagem que inclusivamente ultrapassa o próprio budismo como religião
religião ou filosofia, mas também leigos, como por exemplo o Presidente da União Política Europeia, que enfatizou bastante a necessidade e a importância do diálogo, da comunicação, do saber comunicarmos entre os povos, entre as pessoas e a necessidade do diálogo, porque é isso que depois fundamentalmente aproxima a ponte, a harmonia e entre as diversas visões e opiniões, etc. Acima digamos, do conflito de opiniões e de fundamentalismo religioso ou filosófico. E respirava-se um ambiente de otimismo e de dinamismo ou não? Como é que foi? O que é que sentiram? Sim, senti. A conferência foi principalmente, o tema da conferência foi a educação. O papel do budismo na educação dos dias de hoje, a nível social. Portanto, estava mais. Enfatizou-se a importância da educação e tentou-se digamos, mostrar o que é que estava a fazer e o que é que falta, o que é que faltava mais para promover mais o budismo na educação de hoje, para promover mais os valores budistas na sociedade, que acabam com os valores budistas, movimentos de tolerância e de não violência, sobretudo, não é? Que é extremamente importante nos nossos dias. Claro, completamente. No fundo são, na essência, todas as religiões têm esses valores. Valores humanos, de facto, mas que o budismo também ajuda muito a incrementar e implementar na consciência humana. Exato. E aí sentiste um pouco que... Falha um bocado. Pois. Portanto, há um sentimento de desespero, mas de sentimento de necessidade. Uma certa impotência perante os conflitos que está a haver. As pessoas, desde as pessoas, desde o público, algumas pessoas que intervieram, desde o público até aos próprios monges e pessoas intervenientes, que deram palestras, sente-se às vezes essa dificuldade e incapacidade, inclusive transmitir aos mais novos, às crianças e inclusive inspirar, portanto, como é que nós vamos apresentar estes valores de forma atraente nos dias modernos, de uma forma aliciante, digamos, também que... Olha, agora é que estamos a chegar finalmente. Suez, estamos aqui agora a atravessar um momento histórico também, a chegar de avião, a ver o famoso Suez, Moisés, verdadeiro ou mítico, mas realmente louvado pelas três religiões abrâmicas. Estreito de Suez. E realmente nós também temos que tentar ultrapassar as limitações que esta vida moderna, com o seu stress e o seu egoísmo, vai provocar na moral das pessoas e, portanto, conseguir trazer ao de cima os valores espirituais é sem dúvida um grande desafio.
principais fatores é de facto nós termos amor e compaixão, gentileza, paciência, amor e compaixão, de facto, se quisermos transmitir e educar às crianças, o professor tem que ter dentro de si próprio, senão as crianças sentem, isso é. E para isso é fundamental, do teu ponto de vista, a meditação. Exatamente, porque se as pessoas não. Acho que é fundamental, mesmo inclusivamente no governo de uma nação, de um país, é aquilo que faz a diferença entre uma ditadura e uma democracia verdadeira. Mais compassiva, mais humana e mais diálogo e de valor, respeito pelos valores. Exatamente, porque isso é a mesma coisa. É a diferença entre impor os valores e inspirar os valores. É a diferença entre forçarmos alguém ou impor alguém qualquer coisa, do que de facto ensinar e dar a ferramenta às pessoas para elas próprias serem autossustentáveis, autossuficientes em termos espirituais. Exato, e os valores de facto espirituais em grande parte têm que ser transmitidos por uma certa osmose afetiva, não é? Não, mas é isso, essa ponte, se essa capacidade não existe, para mim até é melhor as pessoas não se nem falarem, é melhor e recolherem-se e praticarem elas próprias, que ainda não fizeram o trabalho que é necessário. Se a pessoa não tiver um mínimo desperta a sua luz, se não tiver despertada a compaixão e a luz está tramada. Exatamente, se a pessoa, o que é adianta a pessoa ir ensinar acerca de luz se a pessoa não tem luz ainda? Agora é que estamos a entrar na famosa Península de Sinai. Aqui tiveram os portugueses em 1500 e tal, quando o Dom Estevão da Gama e o Dom Cristóvão da Gama vieram armar-se ao Monte Sinai, os cavaleiros, na sua busca do Prestes João, de Santo Grau, nos momentos heroicos, Cristóvão da Gama, que acabou depois por se sacrificar e morrer no reino do Prestes João em defesa da mulher do Prestes João e do Prestes João. Isso foi aqui ou foi na Etiópia? Foram eles que na Etiópia, e foram eles que salvaram, no fundo, o reino do Prestes João contra os romanos na altura, e criaram mais um fator para diálogo e para diversidade, que é o fundo, tal como o próprio islamismo surgiu perante o cristianismo, que já estava a ficar um bocadinho demasiado exagerado na divinização de Jesus, e também no próprio poder de Roma surgiu o islamismo, não é? Também foram sucedendo aqui ao longo dos séculos diversos movimentos para criar, no fundo, estes tais pontos de diálogo, que são o grande desafio para os nossos dias, não é? Mas esse é um elemento muito importante. Nós estamos a ensinar sobre a luz e nós próprios temos alguma luz manifestada. Claro. Não inspira muito, não é? É quase como estar a ensinar. E a grande base do ensinamento ainda é a famosa frase de Jesus, quando ele disse: "São 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles." Isso continua a ser válido, não apenas num sentido religioso, mas até no sentimento de trabalho de grupo, trabalho de educação, onde 2 ou 3 pessoas ou mais estão numa procura da verdade. Em meu nome, no fundo, é o Logos, não é? É, no fundo, o amor de sabedoria. Esse é que é o verdadeiro comungar. Exatamente. É comungar, pois, com um propósito comum, no sentido do entendimento, de alcançar. Não é de impor a verdade. Alcançar a unidade e a verdade, e depois fazê-la tornar-se clara nas mentes de cada um de nós. Não é tipo alcançar a verdade individualmente para impô-la como a única verdade, mas tem que ser entendimento. Sim, conseguirem todos sentirem o que é verdadeiramente. O que é verdadeiro. Exato. Ou a verdade que
se possa sentir de mais profunda e mais permanente ou mais divina, se nós quisermos dizer, está muito também num nível muito inexprimível, pá, inefável, não é? A verdade neste mundo acaba mais por ser entendimento e compaixão. Entre os humanos também no sentido e uma verdade de compreensão. De justiça e de uma pessoa tentar fazer, no fundo, a união dos vários níveis, né, dos vários planos, haver uma transparência e um fluir das energias, não é? No fundo acaba por ser a mensagem do amor, né? Do amor divino. Exato, um amor sabedoria, não é? Um amor sabedoria que no fundo são os aspectos que às vezes particularizam mais a sabedoria no Buda e o amor em Jesus, mas tanto um como o outro provavelmente tiveram experiências muito próximas, ainda que depois as tradições tenham dado nomes muito diferentes. Jesus o Pai, Buda não teria falado sequer de Deus e não sabemos. Mas ele não falou, mas não negou. Ele nem negou Deus, nem negou o superior. Ele só não definiu. Exatamente, não definiu até para não se pode definir. A confusão já era grande e já estavam a usar em nome do eu superior, em nome dele, Deus, já havia corrupção e já faziam o que hoje também está a acontecer com as religiões todas, que é as divisões e a segregação toda e fundamentalismo. Pois é. E ele disse, querem alcançar a verdade, então pratiquem primeiro e então verão a verdade. E depois poderão ter a experiência dela em vez de estarem a receber teoricamente. Estar a pensar nela sem ter capacidade, sem ter... Pois atingir estes níveis de grande luz e de grande paz, atingir uma certa comunhão com o Espírito, ou com o amor, ou com a compaixão, é realmente um grande desafio que as tradições espirituais nos procuram proporcionar através das suas técnicas e através dos seus valores e qualidades e virtudes que vão ser desenvolvidas ao longo da vida, não é? Para ver a verdade, primeiro temos que abrir os olhos. Exatamente. E não só os olhos físicos, mas também o olho espiritual. Primeiro abrir os olhos e depois realizar a ponte interior e visível. E isso aí já depois passa pela Ponto interior. A tal Antakarana, como se fala também na tradição indiana, que liga o eu ego com o eu superior ou com o estado de compaixão ou com o estado de amor e compaixão. O amor e a compaixão estabelecem a ponte, a ligação. E depois então realiza-se através da inteligência. E tu nesta tua prática de budismo, que estás a levar já há uns anos com mais acessibilidade, já estás há cerca de 7 anos, não é? Ou 6? 8 já mesmo. Tu estás a sentir que a compaixão é uma das qualidades mais importantes que vais sentindo, ou é mais a equanimidade, ou o desapego, ou a paciência? Qual é o tipo de virtude que estás a sentir? Quase todas, mais ou menos. Todas são importantes, não é? Pois. Isso é o que chamam no budismo, são os 4 Brahma Viharas, que é portanto, o amor, a compaixão, a amizade, a alegria amigável. Exato. E a equanimidade. É isso que realmente bem precisamos que as pessoas desenvolvam mais. E que em Portugal também desejamos muito que haja mais estas qualidades despertas nos corações espirituais dos seres, para que a luz e o amor aumentem bastante mais e deem mais resultados. Ora bem, vamos terminar aqui esta primeira parte do nosso diálogo, quando nos encontramos dos orientes gráulicos da nossa demanda de grau. Eis que 2 peregrinos se encontraram e resolveram registar alguns momentos para os amigos do YouTube e de outros meios de comunicação possam também erguer as almas e os corações na comunhão do grau e da sabedoria e do amor que está por trás e da essência de todos